Olá, amigo concursando, você que está se preparando para o concurso do TRT Primeira Região. Eu sou o professor Marcelo Braga e vou aproveitar esse espaço para oferecer a você orientações para a produção de texto, para a produção da redação, de acordo com o Instituto AOCP. Então, o que é que o Instituto exige? Como é que eu devo proceder? Então, eu vou mostrar a você qual é a exigência do Instituto, o que é que ele quer e como é que você poderia, na verdade, produzir o seu texto, ok? Comigo no quadro. Veja bem, eu dividi os critérios da AOCP em conteúdo, estrutura e expressão. Expressão seria o recurso gramatical. Então, veja bem, conteúdo é o atendimento ao tema proposto. Eu tenho que perceber os textos motivadores, a relação dele com o tema. Eu tenho que entender que o tema sugere. Eu vou apanhar a sugestão do tema, formular a minha ideia. A partir daí, eu começo o meu texto. Meu texto tem que ser claro. Eu tenho que ter objetividade, tem que ser conciso. Tá certo? Então, eu tenho que organizar os meus argumentos, aqueles argumentos que serão favoráveis para defender o ponto de vista. E aí, eu vou buscar despertar, ok? E demonstrar o senso crítico diante do tema. Nesse momento, é fundamental que eu busque, na verdade, me inserir em outras áreas do conhecimento. Seleção de informações. A partir do momento que eu primo por apresentar a minha ideia, as informações elas já vão vindo naturalmente. Então, nesse momento é que eu começo a selecionar informações que estejam condizentes com a proposta que eu coloquei no texto, ok? E eu vou buscar ter uma certa criatividade e originalidade. A originalidade é a manutenção dessa ideia de sentido. É garantir essa ideia de sentido, que ela não fuja, que eu não trabalhe o tangenciamento, que eu não me permita tangenciar no que eu me propus. A estrutura é a coerência. O primeiro ponto seria a coerência. A coerência está ligada a tanto a estrutura como também, claro, ao conteúdo. A coerência é a manutenção da ideia de sentido. E o que vai me auxiliar é a progressão, tanto progressão textual quanto temática. É a articulação. Os meus períodos eles devem estar bem articulados. Uma informação dependente da outra. A informatividade, são informações ascendentes, que fogem do senso comum, ok? Isso vai evitar que eu venha trabalhar a contradição. A coerência é exatamente não se contradizer no texto. No segundo momento, a coesão. Coesão referencial e sequencial. São os elementos essenciais, né? Tanto a coesão interparágrafo como intraparágrafo. Interparágrafo é ligando um parágrafo ao outro. Intraparágrafo, dentro do próprio parágrafo, organizando os períodos. Atendimento à proposta, ou ao gênero, ou tipologia textual. No caso específico, você vai trabalhar uma dissertação argumentativa, um texto dissertativo argumentativo. Se é argumentativo, você vai expor o ponto de vista e defender esse ponto de vista. Quanto à expressão, são os aspectos formais e os aspectos gramaticais, ok? O aspecto formal, o aspecto formal seria a ortografia, a translineação, a acentuação gráfica, e aspecto gramatical ou aspectos gramaticais estariam direcionados à questão da concordância, da regência, da crase, da colocação pronominal, do tempo verbal, por aí vai. Então, esses são os critérios da AOCP. Agora, nós vamos fazer a leitura de um texto, em que eu apresento o tema e nós vamos perceber como esse texto foi realmente desenvolvido. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa é a estrutura do texto dissertativo. Na introdução é imprescindível que eu apresente o meu ponto de vista. Agora, você pode introduzir o texto de diversas maneiras, alusão histórica, citação, ok? Por meio de uma palavra-chave, declaração, não há problema, desde que ponha lá o ponto de vista. E depois, no desenvolvimento, você vai buscar usar aqueles elementos como progressão textual, progressão temática, informatividade, apontar o senso crítico, trazer argumentos que possam dar credibilidade ao leitor para que você possa realmente defender o seu ponto de vista, tá certo? Manter essa sequência lógica de pensamento, utilizar corretamente os recursos de coesão textual e, por fim, concluir o texto, ok? Nessa conclusão, é importante que você apresente uma sugestão. Veja cá, comigo no quadro. Leiamos o texto. Tema: intolerância religiosa. Olha só como o autor iniciou. A formação religiosa do nosso país iniciou-se no período colonial, com a vinda dos jesuítas
cuja missão era catequizar o índio nativo. Nesse período, instituiu-se no Brasil o catolicismo. Da mesma forma, surgiram outras religiões como o candomblé, oriunda da África, e a protestante, a qual se firmou no país anos depois. Veja que até aqui, esse período, tá certo? Ele apenas faz uma alusão histórica, mas já começa a estabelecer a relação das informações. Agora, ele apresenta o ponto de vista dele. Olha, dada essa mistura, entende-se que práticas de intolerância religiosa não condizem com a formação histórica do povo brasileiro. Então, o que é que ele vai defender? Ele vai defender esse posicionamento, que as práticas de intolerância religiosa não condizem com a formação histórica do povo brasileiro. Tá certo? Aí ele começa a buscar defender. Nesse momento é que ele vai usar argumentos. Esses argumentos irão dar credibilidade, ok, ao leitor. Para o melhor entendimento dessa afirmação, olha a coesão interparágrafo. Perfeito? Relacionado ao parágrafo anterior, há de se ter em mente que o Brasil é um país laico, cuja Constituição garante a todos o direito de optar por qual religião ou credo seguir, sem incorrer em possíveis perseguições advindas de praticantes de outras religiões. Ele está usando aqui como argumento a Constituição, para garantir, para dar a ele respaldo na defesa do ponto de vista. Vale ainda salientar que, segundo a Carta Magna, é dever do Estado proporcionar aos seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a intolerância e o fanatismo. No entanto, mesmo sob essa égide das leis vigentes, não são incomuns casos de intolerância religiosa, direcionados especialmente às de origem africana, como o candomblé e a umbanda. Então agora ele citou duas religiões que são vítimas da intolerância religiosa. Olha agora. Em virtude disso, agora ele usou um novo elemento relacionado ao parágrafo anterior, ligando o parágrafo ao outro, interparágrafo, só que agora a coesão sequencial. Aí ele dá continuidade. O medo se instala nos seus seguidores. Casos de invasão a terreiros de umbanda, manifestações por parte de alguns evangélicos, com palavras de ordem, não são raros. Essas atitudes de intolerância, além de se apresentar contrária à nossa formação histórica, demonstram desrespeito à religiosidade afro-brasileira e reforçam o preconceito racial, do qual ainda são vítimas. Então veja que ele vai para outra área de pensamento. E aqui ele diz, segundo Mahatma Gandhi, olha cá, agora ele trouxe um argumento de autoridade. No momento que põe esse argumento, deve haver uma relação entre o argumento e o posicionamento de quem está escrevendo, para poder dizer o quê? Estou usando isso aqui para reforçar a minha defesa. Segundo Mahatma Gandhi, a raiva e a intolerância são inimigas gêmeas da compreensão correta. Essa frase ilustra a atual situação vivenciada pela sociedade brasileira, pelo fato de algumas pessoas não compreenderem que as diferenças religiosas não constituem um mal, mas um benefício em nome da diversidade. Concluindo, ele vai apresentar o ponto de vista dele. Aí usou um elemento sequencial, olha, interparágrafo. Por conseguinte, para se evitar a continuidade de atos intolerantes, é de responsabilidade do Ministério da Educação junto às escolas adotar de forma imediata uma nova sistemática de ensino religioso na qual se priorize uma única religião. Na qual não se priorize uma única religião, mas todas, desenvolvendo aulas em que se focalizem características de cada religião existente no país, nem que, para isso, se amplie a carga horária. Com essa atitude, registros de intolerância religiosa não mais comporão os noticiários diários, farão parte apenas de uma estatística do passado, comigo. Muito bem, você observou de forma clara os critérios da AOCP e observou um texto que atende a todos esses critérios. Se assim você escrever, você, claro, irá tirar a nota máxima. E eu aproveito para fazer um convite a você, amigo concursante. Nós criamos o Combo TRT Primeira Região. Esse combo é composto por um curso de gramática, que é o curso prático de gramática, com 48 vídeos, curso de interpretação de texto, que é linguagem e texto. Se você tem esses dois cursos, você já irá garantir a prova de língua portuguesa, porque a prova de língua portuguesa envolve texto e envolve questões de gramática. E na AOCP são realmente questões de gramática, então você tem que ter esse estudo, tá certo? Há ainda o vídeo curso Redação para Concurso, que contemplará tanto
ao estudante do ensino médio, ao concursante que vai fazer que vai prestar concurso para o ensino médio, como também para o nível superior, porque no curso de redação para concurso há lá como é que você deve produzir textos com estudo de caso, com temas específicos. Então contempla os dois. Para melhorar tudo isso, a redação, a correção, é o serviço de correção online de redação, perfeito? É um serviço que nós temos há muito tempo, em que você envia o seu texto, eu faço a correção em áudio e vídeo, comento o texto e devolvo com a nota de acordo com a instituição, no caso aqui de acordo com a AOCP. Você terá 6 créditos. Isso quer dizer o quê? Você poderá enviar 6 redações. E o prazo para a devolução de cada redação é de 2 dias úteis a contar do prazo que você enviou. Então o nosso combo é composto por curso prático de gramática, curso de interpretação de texto. Resolvi a minha prova de língua portuguesa. Fiquei garantido. Tá certo? Curso de redação para concurso e a correção da minha redação. Então eu assisto aos vídeos, envio a correção para o Marcelo Braga, ele corrige e devolve com os comentários. Dessa forma, eu garanto, sim, a minha aprovação em língua portuguesa e em redação. Então vai lá, acessa o site e adquira agora mesmo o combo TRT Primeira Região. É isso aí, um grande abraço, sucesso e conte comigo para ajudá-lo na sua aprovação.